Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sejam todos bem, todos com saúde. Aqui é o professor João e a gente vai ter mais uma aula de história aqui no Colégio Seduca Journey, continuando, na verdade agora encerrando, infelizmente, esse assunto tão legal, tão divertido, que é a civilização egípcia, tá? A gente está chegando então na nossa terceira semana de videoaula sobre o Egito Antigo, então o Egito Antigo parte 3 aí, e a gente vai fazer então o fechamento, né, pessoal? Vamos fechar esse assunto. Nós já estudamos muita coisa sobre a história do Egito, né, nas semanas passadas. Nós estudamos desde lá do processo de unificação, do Alto e do Baixo Egito, estudamos um pouco ali da geografia do Egito Antigo, vimos também de maneira bem aprofundada aquela questão social, a hierarquia social do Egito Antigo, né, e também o aparato burocrático do Egito Antigo, ou seja, nós estudamos a pirâmide social do Egito Antigo, vimos lá quais eram os grupos sociais, desde o faraó no topo da pirâmide até os escravos na base da pirâmide. Também vimos lá aqueles cargos ou grupos que ajudavam o faraó a governar, como os vizires, os escribas, soldados e assim por diante, tá? E a gente vai continuar então o nosso estudo sobre o Egito Antigo para fazer esse encerramento, na verdade, e a gente vai abordar alguns temas então para fazer esse fechamento, né? E então encaminhar para o nosso final. Essa aqui foi a primeira grande civilização da antiguidade que a gente estudou, né? Para a gente poder então, fechando essa civilização do Egito Antigo, a gente estudar outras civilizações ainda aqui na região do Crescente Fértil, né? As civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. Isso a gente vai começar a ver a partir da nossa próxima aula, tá? Bom, os assuntos que a gente vai abordar hoje, então, em relação ao Egito Antigo, vão ser a economia, o trabalho e a cultura e religião de maneira geral, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos que vai ajudar a gente a completar a nossa visão sobre como é que era a vida no Egito Antigo, certo? A gente já viu muito detalhe, já viu muita questão ali também das moradias do Egito Antigo, mas agora a gente vai ver então como vimos também outra coisa interessante, né? As mulheres do Egito Antigo lá na semana passada. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos falar um pouquinho sobre a economia, como que se estruturava até o ano, os trabalhos no Egito Antigo, certo? E também falar um pouco da cultura, certo? E em relação à cultura, passando obviamente pela religião egípcia, porque como eu já comentei com vocês, o Egito Antigo ele é uma civilização teocrática, ou seja, era uma civilização que misturava, inclusive na figura do faraó, que era a figura mais importante, mas misturava a religião com as questões do governo, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala que o Egito era uma teocracia, porque misturava essas duas áreas da vida, que é a religião e o governo, tá? Religião e política, digamos assim. Então, vamos abordar esses assuntos aí para que a gente possa encerrar a nossa compreensão, a nossa viagem pela história do Egito Antigo, né, que tem sido tão rica, né, com tantas informações. Como foi o Egito Antigo, né? Essa civilização realmente muito rica que a gente viu, durou aí cerca de 3.000 anos só de Egito unificado, com 31 dinastias, né? Ou seja, 31 ali sucessões de governantes, de faraós. Então, essa civilização muito antiga, muito poderosa, que realmente foi uma das mais famosas de toda a história. Então, vamos continuar aí a nossa viagem pelo Egito Antigo para poder realizar o fechamento desse conteúdo, certo? Bom, vamos começar então falando sobre a questão da economia e do trabalho no Egito Antigo, tá? Uma coisa que a gente já falou sobre o Egito Antigo é que o Estado egípcio, certo? O Estado, a gente está falando do governo, tá? Ele era muito forte, principalmente por causa da figura do faraó. O faraó, que era o rei do Egito Antigo, ele era essa figura de grande poder que simbolizava todo o poder, inclusive era cultuado como um próprio deus, ele era divinizado. Os egípcios antigos também cultuavam os faraós. Ou seja, quando a gente está falando de economia, é lógico que a economia vai estar ligada também ao Estado, certo? O governo cuidava da economia, como cuidava de tudo no Egito Antigo, tá? Ou seja, no Egito Antigo, o Estado que dirigia a economia, o governo que cuidava da economia e que controlava a produção e também recrutava a mão de obra, ou seja, contratava ali os trabalhadores
para desempenhar as funções necessárias para o governo, tanto em questões de construção, questões de agricultura, produção agrícola, tá? Obras públicas, tudo isso aí, quem cuidava para ver quem ia trabalhar era o próprio governo, lógico, não o faraó diretamente, mas os funcionários que trabalhavam para o faraó, como a gente viu, o vizir. Lembra que eu falei para vocês, o vizir era um cargo muito importante, né? Dei o exemplo do Imhotep. Então, veja bem, esses cargos que representavam o faraó para cuidar do recrutamento da mão de obra, certo? Por quê? O faraó, ele era o cabeça do estado, ele estava lá no topo da pirâmide, mas óbvio que ele não conseguia ali cuidar de tudo que estava acontecendo. Então ele precisava desses funcionários aí para ajudar ele, certo? O fato é que o Estado que mandava na economia egípcia, era o governo egípcio que mandava em tudo nessa questão, tanto na produção agrícola, tá? E o Egito, ele ganhou uma fama na antiguidade de ser um grande celeiro, de ter uma grande produção agrícola, por isso que era uma terra muito rica e que muitos reinos, muitos povos queriam conquistar, porque produzia muito. Por que o Egito produzia tanto, se ficava numa região desértica? Por causa do Rio Nilo, né? O Rio Nilo, como eu já falei, ajudava muito na produção agrícola ali da região, certo? Bom, a base da economia no Egito Antigo era a agricultura, tá? A base da economia não era o comércio, eles faziam comércio? Faziam, mas não era a principal, certo? Não era outras atividades, não era artesanato nem nada. A principal atividade econômica, prestem atenção, isso aqui é importante para gravar. A principal atividade econômica, tá? A base da economia do Egito Antigo era a agricultura, tá? Devido justamente à fertilidade proporcionada pelo Rio Nilo, tá? O Rio Nilo, lembrem-se lá no comecinho do conteúdo do Egito Antigo que eu falei uma frase do Heródoto para vocês, o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? É um presente do Rio Nilo. Realmente, até, né, a base da economia do Egito Antigo, que era a agricultura, devia totalmente ao Rio Nilo, tá? Tanto que os egípcios organizavam toda a sua vida, a gente já vai falar mais sobre isso, até o seu calendário a partir do Rio Nilo, do que acontecia com o Rio Nilo, tá? Então, o Rio Nilo era determinante para o desenvolvimento da economia egípcia, da agricultura egípcia, tá? Então, veja bem, o Estado mandava na economia, totalmente, o Estado que era responsável, que cuidava da economia. E a economia, a base da economia no Egito Antigo era a agricultura, tá? Só um detalhe interessante, olha só pessoal, vejam bem, o faraó ele era tão responsável, o Estado egípcio era tão responsável pela economia, que até quando as coisas não estavam boas, a população culpava, né, o Estado, ou seja, era responsabilidade do faraó que as colheitas fossem boas, por exemplo, no Egito Antigo. Se as colheitas não fossem boas, as pessoas pensavam que o faraó não estava desempenhando sua função corretamente ali de representante dos deuses e tal. Então, era um poder muito grande, mas uma responsabilidade muito grande também que o faraó tinha, tá? Bom, nessa relação de economia e trabalho no Egito Antigo, os egípcios antigos, eles também faziam muitas construções que tinham a ver com a agricultura, como por exemplo os diques e as represas que eles faziam a partir da água do Rio Nilo, tá? Então eles abriam canais, faziam represas, que é para quê? Para que servia isso, os diques e as represas que eles construíam ao longo do Rio Nilo? Para armazenar água, tá? Então eles armazenavam água justamente para ser usada nos períodos de seca, nos períodos de estiagem, porque aquela cheia que acontecia no Rio Nilo, como eu falei para vocês, era um período do ano só que acontecia isso. E quando tivesse o período de estiagem, o período de seca, eles precisavam de água mesmo assim para a agricultura, né? E para fazer as outras atividades. Então o que acontece? Tinha uma época do ano específica que eles trabalhavam nessas construções. Eles faziam essas construções aí que era justamente para aproveitar melhor a água do Rio Nilo, tá? Então eles canalizavam, faziam diques e represas ao longo de todo o Rio Nilo, tá? Quais eram os principais produtos do Rio Nilo, certo? As coisas que eles mais produziam, né, na agricultura egípcia. Primeiro,
trigo, né, que usava para matéria-prima para fazer o pão, cevada, legumes, ervilha, lentilha, né, que também é um grão, cebola, tâmaras, uva, algodão e linho. Isso aí eram os principais produtos da economia egípcia, tá? Era a base ali, tanto que a questão do trigo, por exemplo, para o pão, e a cevada, que eles faziam uma bebida ali, que tinha gente que inclusive identifica aí como lá o primeiro tipo de cerveja da história, mas não tem nada a ver, é bem diferente das cervejas que tem hoje em dia, mas eles eram uma base da alimentação dos egípcios antigos, tá? Então, a agricultura era a principal atividade econômica do Egito Antigo e esses produtos aí que eu acabei de falar para vocês eram os principais produtos, tá? Os egípcios antigos, eles também criavam rebanhos, tá? Tanto de bovinos como de caprinos. Isso era uma coisa importante também para a economia deles. Não era tão importante quanto a agricultura, tá? Mas eles também criavam esses rebanhos ali, tanto para alimentação como para usar couro e assim por diante, tá? Por mais que para a própria roupa deles eles não usassem, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso no outro vídeo. As características das roupas que eles usavam eram mais com linho e assim por diante, roupas mais leves e tal, até mesmo por causa da região desértica, muito calor que fazia lá na região do Egito Antigo, tá? Então veja bem, essas são as bases aí da questão da economia no Egito Antigo. Primeiro, era o Estado que dirigia a economia, ou seja, lá a cabeça do Estado, que era o faraó, era responsável, tá, por administrar tudo, até a contratar a mão de obra, e isso ele era auxiliado pelos seus funcionários. A agricultura era a base da economia no Egito Antigo e além disso, eles também faziam, né, como questão de trabalho, construções ao longo do Rio Nilo para aproveitar melhor a água do Rio Nilo, como represas e tal, que eram obras de engenharia muito interessantes para a época, mas isso vocês já sabem que os egípcios antigos eles eram grandes engenheiros. A gente já comentou ali, por exemplo, das pirâmides, da esfinge, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eles realmente foram um povo que se desenvolveu muito nessa questão da engenharia. Então, para eles fazerem diques e represas lá para aproveitar melhor a água do Rio Nilo, não era tão difícil assim para eles, certo? Bom, os camponeses, pessoal, o que os camponeses faziam, tá? Eles trabalhavam nas terras que eram consideradas terras do faraó, tá? Pessoal, isso aí é muito importante. No Egito Antigo, todo o território era considerado posse do faraó. O faraó, ele não era só um governante, um administrador que representava ali o Estado egípcio, não. O faraó, ele era considerado o dono do Egito Antigo. Certo? Por isso que ele era essa figura tão importante, inclusive divinizada, que eles adoravam ele lá como se fosse um dos deuses deles, tá? Ele era realmente dono. Então o que os camponeses? Os camponeses não tinham terra deles, eles trabalhavam nas terras que eram consideradas terras do faraó, tá? Os únicos grupos sociais que tinham terras além do faraó, mas justamente porque faziam parte da aristocracia egípcia, eram os nobres, tá? As famílias nobres, que eram descendentes daqueles antigos nomarcas que eu contei para vocês lá no nosso primeiro vídeo, e os sacerdotes também, porque os sacerdotes eles administravam as terras ao redor dos templos, né? Então, era isso aí, o faraó era dono do Egito inteiro, mas ele tinha esses representantes locais, que eram os nobres e os sacerdotes que cuidavam das terras ao redor dos templos. Tirando isso, ninguém tinha posse de terra no Egito Antigo, muito menos os camponeses e muito menos ainda os escravos, né? Mas os camponeses, então, eles levavam essa vida como? Trabalhando nas terras do faraó, tá? Eles tinham que pagar impostos sobre a produção, então, tipo assim, o faraó ou o nobre local autorizava os camponeses a trabalhar ali e produzir naquela região. O camponês, ele ia ficar com uma parte para ele e outra parte ele tinha que deixar para o Estado egípcio. Então, ele tinha que pagar imposto a partir da produção. Esse imposto que os camponeses pagavam lá no Egito Antigo podia ser tanto a partir da própria produção, então digamos assim, ó, aqui por exemplo essa imagem que vocês estão vendo ali, os camponeses egípcios estão trabalhando com trigo. Então eles produziam lá o trigo, em forma de imposto ele podia tanto dar uma parte desse trigo que ele produziu para o dono da terra, ou também ele poderia pagar com o próprio trabalho, ele poderia daí ficar um tempo trabalhando ali, uma parte do ano e tal, só para pagar os seus impostos, certo? Só que assim,
na questão de trabalho, os camponeses, eles não eram, tipo assim, não era que a profissão deles era camponeses. Eles eram um grupo social, mas que precisando, eles também trabalhavam em outras coisas. Como, por exemplo, nas obras públicas, as construções públicas, tá? Os túmulos dos faraós, os templos, né? Os túmulos a gente vai ver as pirâmides, por exemplo, os templos. Os camponeses também poderiam auxiliar nesse tipo de trabalho lá no Egito Antigo, tudo bem? Bom, outro trabalho que tinha muito prestígio no Egito Antigo era a atividade dos artesãos e dos escribas, tá? Por que eu coloquei junto esses dois? Porque a princípio os escribas eles saíram de dentro desse grupo dos artesãos. Artesão tu sabe, né? Quem produz alguma coisa com as próprias mãos, né? O artífice, que produz objetos. E com o tempo um grupo dentro do grupo dos artesãos se especializou na questão da escrita, que foram os escribas, né? Os escribas é esse grupo que é um dos grupos sociais do Egito Antigo. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente estava vendo lá a pirâmide social do Egito Antigo. Vocês lembram muito bem, ou se não lembram, o vídeo está disponível, né? Então dê uma revisadinha lá. Mas os escribas, então, eles eram esse grupo que se especializou na atividade. O trabalho deles era escrever, tá? E como era apenas a atividade da escrita e da leitura, uma coisa muito complexa ainda para a época, né? Lembrando que os hieróglifos egípcios, eles foram uma das primeiras línguas, um dos primeiros sistemas linguísticos a se desenvolverem, certo? Um pouquinho depois ali do desenvolvimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Então, os hieróglifos egípcios, eles eram muito difíceis de ser aprendidos, realmente tinha milhares de símbolos, então quem trabalhava com isso era só um especialista mesmo, para saber trabalhar com a língua, ler e escrever, e eles faziam muitas coisas, né? Recibos de compra e venda, faziam relatórios, testamento, trabalhavam também nos templos, né, para escrever os textos sagrados e para fazer as imagens sagradas nos templos e assim por diante. Tanto que hieróglifo, tá, pessoal, essa palavra, ela vem do grego, junção de duas palavras gregas, que significa escritos sagrados, tá? Ou seja, essa língua é uma das línguas do Egito Antigo, na verdade, já vou falar quais são as outras, mas uma das línguas do Egito Antigo, ela tinha esse nome, hieróglifos, escritos sagrados, tá? E veja bem, então eram os escribas que cuidavam dessa parte da escrita hieroglífica, tá? E eles eram por causa disso, eles eram muito prestigiados na sociedade egípcia. Ou seja, eles tinham um destaque, tá? Os escribas lá no Egito Antigo, eles tinham um destaque social, eles eram muito prestigiados, tá? Eles tinham uma posição social ali privilegiada, certo? Muito maior do que a dos camponeses, por exemplo. Mesmo não sendo nobres, né? Os escribas, eles não eram nobres, tá? Mas eles, por causa da função deles, por causa do trabalho deles, eles acabavam tendo um prestígio social, certo? Então, a gente tem, por exemplo, os hieróglifos que vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? A gente vê todo... Veja bem, o sistema de escrita hieroglífica, ele é um sistema pictográfico, a gente chama. O que é um sistema de escrita pictográfico? Que usa imagens, tá? Usa imagens tanto no seu alfabeto, tá? Tanto o alfabeto egípcio é a partir de desenhos, eu já vou mostrar para vocês, mas também os próprios conceitos e palavras, tá? Que eles utilizavam na sua língua, era feita a partir de imagens, certo? Então, não são letras propriamente ditas, tá? Como foi lá a escrita cuneiforme, depois, e também outros tipos de escrita, e o que a gente usa até hoje em dia. Era a partir de imagens, de desenhos, certo? Por isso que a gente chama de escrita, um tipo pictográfico, tá? Veja bem, aqui a gente tem, olha que interessante, uma versão simplificada, digamos assim, do alfabeto hieroglífico, tá? Desse alfabeto aí dos hieróglifos egípcios. Então, ó, letra A, B, ó, B é um braço aqui, ó que interessante. Então, a gente tem vários desses símbolos que são um resumo, não é só isso aqui que é a língua egípcia antiga hieroglífica, tá, pessoal? Eles tinham milhares de símbolos, mas a base do alfabeto deles tá de maneira simplificada esse daí, tá? Inclusive, vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque o trabalhinho de vocês aí desse bimestre vai ter a ver com isso aqui, tá, pessoal? Então é interessante, né? Vocês podem daí fazer a transliteração do nome de vocês aí, se vocês pausarem a imagem aí, o vídeo agora, vocês podem escrever o nome de vocês a partir das línguas
egípcias. Nossa, agora imagina o trabalho, né, pessoal? Usar esses símbolos aqui para escrever as palavras e tal. Sim, pessoal, realmente, eu também penso assim, deve ser muito trabalhoso. Por isso que o trabalho dos escribas era tão importante e tinha esse destaque, né? Porque realmente, uma coisa bem complexa, bem rica. E o interessante, pessoal, aí tem uma das histórias curiosas, digamos assim, tanto da história geral como do Egito Antigo, que foi a questão de como que se decifrou. Porque imagina, olha só todos esses símbolos. Vamos, olha essa imagem aqui. Imagina lá alguém no século XIX descobrindo um templo egípcio antigo, daí encontra essa imagem aqui, vê esse monte de desenho. Como que vai saber o que significa isso daí, pessoal? É muito diferente, é tudo muito realmente não tem como olhar para isso daí e ter uma visão clara assim, do que é, né, todos esses símbolos. Então como, né? Ou seja, durante muito tempo, durante séculos mesmo, o significado da escrita hieroglífica foi desconhecido, tá? Todo mundo lá, os arqueólogos, né, do começo, os primeiros que descobriram os primeiros templos egípcios antigos, tá? Começaram a estudar a civilização egípcia, isso no século XIX, tá? Começaram a estudar, né? O Egito estava lá esse tempo todo, mas porque como aconteceu uma dominação de outro povo lá, que foram os árabes, tá? Essa história do Egito Antigo, durante muito tempo, ela ficou meio que suspendida, assim, ninguém prestava muita atenção ao Egito Antigo. Só no século XIX que começou a se estudar de verdade o Egito Antigo, e teve todo aquele entusiasmo da descoberta dos túmulos, das pirâmides, do interior das pirâmides, dos templos e tal, tá? Mas o fato é que os primeiros estudiosos, quando eles olhavam para isso, ninguém sabia o que significavam os hieroglíficos antigos, tá? Era realmente um grande mistério, um dos maiores mistérios que se conhecia, né? Ou que se tinha, que a galera estava ali tentando descobrir e resolver o que significava. E o que aconteceu? Como que eles descobriram, como se descobriu então o significado dos hieróglifos egípcios? Bom, essa história, né, foi da descoberta do significado dos hieróglifos egípcios, tem a ver com a descoberta de uma pedra, de um monumento ali que ficou conhecido como Pedra de Roseta. Por quê? Veja bem, a Pedra de Roseta era literalmente uma pedra, tá? Depois vai aparecer a imagem dela aí, vai ficar bem claro para vocês, mas era literalmente uma pedra, certo? Que ela recebeu esse nome, inclusive, porque ela foi encontrada próximo da cidade de Roseta, que é uma cidade pequena, mas que ficava próximo a uma cidade muito grande do Egito Antigo, que era Alexandria, certo? Quem que encontrou essa Pedra de Roseta? Olha que interessante. Quem encontrou essa Pedra de Roseta foi o exército de Napoleão Bonaparte, tá? Vocês não estudaram sobre eles ainda, vocês vão estudar sobre Napoleão lá no 8º ano, tá? Mas só que para vocês entenderem o contexto, o Napoleão Bonaparte ele foi, nessa época aí, em 1799, ele era um general do exército francês e a França estava em guerra com a Inglaterra e a Inglaterra estava dominando o Egito na época. Então os franceses foram lá para o Egito para tentar tirar o domínio inglês da região, certo? Para tentar expulsar e para tentar dominar lá o Egito. Lembra que eu falei, né, que o Egito ele era palco de muitas guerras, muitos povos tentavam conquistar por causa da localidade estratégica? Essa guerra aí foi outro exemplo. Tá, então veja bem, o exército de Napoleão Bonaparte estava lá no Egito lutando contra os ingleses, né, ingleses contra franceses, e aconteceu que eles descobriram essa pedra, esse monumento, certo? Em 1799, e depois esse monumento foi levado para a França. E o que acontece? Esse monumento, essa pedra, tinha um texto, tá? Que depois se descobriu que na verdade eram 3 textos, certo? Que estava escrito em 3 línguas diferentes, tá? Primeiro, estava escrito em grego, e o grego se conhecia, né? Uma língua que se conhecia, porque é uma língua que, com as suas adaptações, vem lá desde a antiguidade, né, mas se fala até hoje. Estava escrito, então, esse texto em grego, em demótico. Demótico era a língua popular do Egito Antigo, digamos assim, tá? Não era a língua que os escribas usavam, era a língua mais comum que o povão usava. Então estava escrito em grego, demótico e nos hieróglifos, certo? Daí o que aconteceu? Foram reunidos alguns especialistas, tá? E tinha um professor de história francês chamado Jean-François Champollion,
que ele começou a estudar a Pedra de Roseta e ele percebeu, primeiro ele traduziu o texto grego, certo? Então, porque era a língua que já se conhecia. Ele traduziu o texto grego, daí ele começou a analisar o texto em demótico, que era a língua popular, então ele se sabia um pouco mais sobre ela, e ele viu que era o mesmo texto. O mesmo texto que estava escrito em grego era o mesmo texto que estava escrito em demótico. E o que ele pensou? Bom, será que é o mesmo texto que está escrito em hieroglífico também? Foi o que ele imaginou, e ele começou ali tentar encontrar ali as chaves para traduzir aquele texto. E ele percebeu que sim, era o mesmo texto, pessoal. Tá? Ele foi auxiliado ali por outros estudiosos, como por exemplo o físico inglês Thomas Young, ajudou o Jean-François a traduzir isso daí. Mas o que acontece? A Pedra de Roseta, ela então era o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes. 2 línguas eram conhecidas, tá? Então ele pegou, a partir dessas 2 línguas que já eram conhecidas, ele conseguiu traduzir o último texto. E a partir de então ele começou a ter um conhecimento sobre a língua grega, tá? Então o que acontece, pessoal? Olha só que interessante. Por que se fazia isso, né? Professor, tá, mas por que essa Pedra de Roseta tinha lá os 3 textos? Os governantes da época, eles faziam isso, era costume, porque naquela época não tinha, não tinha Google Tradutor, né, pessoal? Então o que acontecia? Eles faziam esses documentos em várias línguas, que era para vários povos entenderem e poderem ler. Interessante isso, né? E então a Pedra de Roseta serviu como chave para se traduzir o alfabeto hieroglífico, tá? Para traduzir os hieróglifos. Antes da Pedra de Roseta ninguém sabia o que significavam, e a partir da Pedra de Roseta que começou-se a tradução então dos hieróglifos. Tá? E o que tinha nesse texto então, né, da Pedra de Roseta? Esse texto que estava escrito em grego, demótico e hieroglífico, ele era um texto ali do século II a.C. mais ou menos, que tinha sido promulgado, ou seja, tinha sido publicado ali em nome do faraó do Egito Antigo na época, que era o Ptolomeu V, na cidade de Mênfis, que é uma cidade que eu já mostrei ali para vocês. E era um texto que falava sobre as façanhas do faraó Ptolomeu. E olha que interessante, era para falar como que o Ptolomeu era um grande governante, era uma propaganda do governo. E o Ptolomeu mandou fazer essa propaganda em 3 línguas, que era para todo mundo ter acesso e todo mundo conseguir ler aquilo ali. Interessante, né? Isso é interessante, pessoal, porque mostra como que às vezes as coisas acontecem na história. E veja bem, a guerra lá dos ingleses e dos franceses, do Napoleão Bonaparte, lá, o que tinha a ver isso lá com a história do Egito Antigo? Não tinha nada a ver, pessoal, mas foi por causa dessa descoberta que aconteceu lá pelos franceses que os estudiosos conseguiram decifrar essa língua e resolver um mistério que durava séculos e séculos e séculos. Durante séculos, o conhecimento sobre como se ler os hieróglifos tinha se perdido, né? Então, por causa de um evento que não tinha nada a ver, que foi a descoberta da Pedra de Roseta, né, que os franceses fizeram em 1799, esse grande mistério foi solucionado. Aqui a gente tem uma imagem dessa Pedra de Roseta. Então, tinha o texto em grego, em demótico e nos hieróglifos, né? Então, interessante, né? Um artefato arqueológico aí que ajudou, então, na tradução dos hieróglifos. E até hoje, por isso que hoje em dia os egiptólogos, que são esses especialistas no Egito, eles conseguem, né, fazer as traduções dos textos, daquilo que aparece na parede dos templos, dos papiros lá do Egito Antigo. Por quê? Tudo começou por causa da Pedra de Roseta, tá? Bom, vamos passar então aqui para mais uma parte do nosso conteúdo de hoje, que é a questão das estações do ano no Egito Antigo, tá? Como eu já falei para vocês, e eu espero que isso tenha ficado claro, né? Eu estou falando isso desde o nosso começo, desde o primeiro vídeo, da primeira semana sobre o Egito Antigo, que eu estou falando sobre a importância do Rio Nilo para vocês. Porque realmente o Rio Nilo ele era o centro ali da vida do Egito Antigo, e se não fosse o Rio Nilo, a civilização egípcia não teria se desenvolvido, tá? E veja bem, pessoal, por quê? Justamente por causa da fertilidade proporcionada pelo Rio Nilo. Porque quando a gente olha essa imagem, esse aqui é um mapa topográfico ali do continente africano,
que demonstra ali um pouco, de maneira geral, da geografia do continente. Veja só, a região norte aqui do continente africano, que é onde se situa o Egito, tá? O Egito está aqui no Nordeste, então nesse território aqui, ó, a região norte do continente africano é uma região desértica, tá? O famoso deserto do Saara ali, um dos maiores desertos do mundo. É o maior deserto quente do mundo, inclusive, né? Então veja bem, o Egito está aqui nessa região desértica. Como então que essa grande civilização se desenvolveu? Inclusive uma civilização de agricultura muito rica? Por causa do Rio Nilo, né? Então, o Rio Nilo ele era realmente o centro da vida egípcia. Inclusive o calendário egípcio. O calendário egípcio, pessoal, ele era estruturado a partir do que acontecia com o Rio Nilo. As estações egípcias eram marcadas a partir do que acontecia com o Rio Nilo, tá? Ou seja, os antigos egípcios, então, eles separavam o ano em 3 estações, tá? Então, diferente um pouquinho de nós, que separamos em 4, né? Eles separavam, então, em 3 estações de acordo com as mudanças do Rio Nilo, certo? Como vocês já sabem, um rio, pessoal, ele muda, né, durante o ano. Ele tem um período de cheia, tem um período de estiagem ou de seca, né? Então, o rio, ele muda, né, de acordo com a época do ano. Cada rio tem a sua própria característica, não é sempre, né? Por exemplo, o Rio Nilo, ele não tinha sua cheia na mesma época que o Eufrates lá na Mesopotâmia. Cada rio tem o seu próprio tempo aí, de acordo, né, com a sua nascente, de acordo com as chuvas da região, enfim. Veja bem, o fato é que os egípcios antigos, então, eles separavam o seu ano, o seu calendário a partir de 3 estações de acordo com o que acontecia com o Rio Nilo, tá? Então preste muita atenção, tu tem que memorizar aí quais são as 3 estações do Egito Antigo que vão aparecer, tá? Bom, a primeira estação, que era quando começava o calendário egípcio, tá? Então veja bem, professor, mas essa estação aí começava ali no que seria de julho a outubro, né? Começaria em julho, do que pra gente seria julho a outubro. Sim, pessoal, porque para eles não tinham um ano novo na mesma época que a gente, era outra civilização, tá? Outro calendário, então não fiquem ali comparando com o nosso, tá? Bom, o fato é que essa primeira estação se chamava Akhet, tá? Em negrito aqui para vocês, ó. Era a época da inundação do Rio Nilo, tá? Era a primeira estação. Então, quando o Rio Nilo começava a inundar, começava a encher, era a época do começo do ano novo ali para os egípcios antigos, certo? E bom, então o Rio Nilo, ele transbordava, ele inundava, dando início a essa estação chamada Akhet, tá? Preste muita atenção, isso aí vai cair na prova, tá? Fiquem espertos. E o que eles faziam durante essa estação, esse período do Akhet? Eles trabalhavam naquelas construções coletivas que tinham a ver com o Rio Nilo, como eu falei. Primeiro com os canais, os diques, represas e também trabalhavam nas obras públicas. Por quê? Quando o Rio Nilo estava inundado, não tinha como eles trabalharem na agricultura, porque os campos estavam inundados, alagados pela água do Rio Nilo. Então eles aproveitavam para trabalhar em outras coisas, como por exemplo nas construções, tá? Nas obras do governo e assim por diante, como os templos, os palácios e assim por diante, tá, pessoal? Então essa é a primeira estação do Egito Antigo. A segunda estação do Egito Antigo é chamada de Peret, tá? Então a Akhet é a primeira, a segunda, Peret, que se fosse comparar com o nosso calendário seria ali mais ou menos de novembro a fevereiro, tá? Que era o período de emersão dos campos, ou seja, no Akhet o Rio Nilo transbordava e espalhava a água nas suas margens. Daí quando o Rio Nilo voltava para o seu tamanho normal, tá? O que acontecia com os campos que estavam ao redor? Eles tinham sido alagados, então por causa da água do Rio Nilo, eles estavam férteis para o plantio por causa dos nutrientes da água do Rio Nilo, certo? Ou seja, o que é bom para fazer nessa época e o que os egípcios antigos faziam nessa estação do Peret? Eles plantavam, pessoal, eles plantavam nas terras que estavam molhadas e fertilizadas pelas águas do Rio Nilo, tá? Então, primeira estação era quando inundava o Rio Nilo, segunda estação era quando eles plantavam, aproveitando os nutrientes que o Rio Nilo tinha espalhado, tá? E por fim, a última estação era o Shemu, tá? Algumas versões aí aparece escrito com S, tá? Mas não tem problema, é a mesma coisa, tá, pessoal?
tradução, só a diferença de tradução, e era a época de estiagem. O que é estiagem? Estiagem, pessoal, é aquela época do ano que o nível do rio está mais baixo, tá? É o período de seca, digamos assim, para simplificar, certo? O rio Nilo ele estava mais baixo, não estava nem normal e não estava inundado, ele estava com o menor nível. E o que eles faziam durante essa estação do Shemu? Eles cuidavam da plantação até a época da colheita e depois que eles colhiam, eles aproveitavam para armazenar todos os grãos, justamente porque era um período de mais seca, então eles iam nos celeiros e armazenavam os grãos todos sequinhos ali. Tinha que deixar esse tempo para secar os grãos, para os grãos não estragarem, para eles terem os grãos necessários para o próximo ano, tá? Então veja bem, essas são as 3 estações do Egito Antigo e como eu falei, todas elas estão estabelecidas de acordo com as mudanças do próprio Rio Nilo. A primeira estação é quando o Rio Nilo inundava. A segunda estação, eles aproveitavam para plantar, porque o Rio Nilo tinha espalhado a água e os nutrientes ao redor, né, nas suas margens. E a terceira estação é quando estava o período de maior seca, ali, de estiagem do Rio Nilo. Tá? Os egípcios antigos, eles eram tão engenhosos que eles faziam marcadores, tá, pessoal? Eles faziam espécies de construções assim que para marcar, acompanhar o nível da água do Rio Nilo, né? Como se fosse uma régua assim, que eles faziam essas marcações justamente para saber se o Rio Nilo começasse a encher. Então, por exemplo, se passasse de determinado ponto nesse marcador, que alguns historiadores chamavam de nilômetros, né? Os marcadores do Rio Nilo, eles sabiam, por exemplo, que o período da inundação estava chegando, né? Então, tudo, pessoal, tudo era centrado ali ao redor do que acontecia com o Rio Nilo, tá? Bom, pessoal, passando agora então para mais um tópico importante aí da nossa aula, que é a terceira parte, é o que a gente vai usar para fechar aqui o nosso conteúdo do Egito Antigo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cultura e a religião no Egito Antigo, tá? Veja bem, se usa, né, também a palavra mitologia para falar sobre a religião do Egito Antigo, mas é porque para nós a palavra mitologia tem um sentido, tá? Mas para eles, pessoal, a religião deles não era nada a ver com mito. Na verdade, pessoal, a palavra mitologia significa contar uma história, uma explicação, tá? Eram as histórias que eles contavam para explicar a origem do Nilo, a origem do mundo, tá? E tinha a ver com os deuses, tá? Inclusive a gente vai conhecer um pouquinho alguns dos deuses principais ali do Egito Antigo, tá? Mas bom, para a gente conhecer então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a religião egípcia e sobre a cultura do Egito Antigo é que eles eram politeístas, certo? O que é um povo politeísta? E veja bem, todos os povos, todos os primeiros povos da humanidade, tá? Todas as primeiras civilizações, para começar, tá? Uma coisa muito importante é o seguinte: todos os povos lá que surgiram na humanidade, eles desenvolveram suas religiões. Não existe povo da história da humanidade lá do começo que não tinha religião. Todos os povos da antiguidade, eles acreditavam, tinham um sistema de crenças, tinham a sua própria religião, tá, pessoal? Isso é importante porque mostra pra gente que o ser humano, ele tem essa necessidade religiosa. Tá? Todas as civilizações do passado tiveram essa necessidade religiosa e desenvolveram, né, os seus sistemas religiosos. Tá? Ou seja, a ideia de Deus, ou no caso para ele deuses, é uma coisa que está dentro do ser humano, sempre teve, tá, pessoal? Isso é muito importante. E para os egípcios antigos isso não era diferente, eles também tinham ali o seu sistema religioso. E para eles eram politeístas. O que é um povo politeísta? É a junção de duas palavras gregas, tá? Poli significa vários, tá? Ou muitos. E teísta vem da palavra theos, tá? O theos, que significa Deus em grego, ou seja, vários deuses, tá? Um povo politeísta é um povo que acredita em vários deuses. Tá? Se tu acredita em um Deus só, se tu é cristão, por exemplo, tu é monoteísta, acredita em um Deus só. Os egípcios antigos, como todas as primeiras civilizações ali, eles eram politeístas, tá? Ou seja, acreditavam em vários deuses, realmente muitos, dezenas de deuses. Tinham os deuses principais, mas eles acreditavam em muitos deuses. E como que eram esses deuses lá dos egípcios antigos? Eles eram, olha que palavrão, pessoal, eles eram antropozoomorfos, tá? Ou seja, o que é um deus antropozoomorfo? Olha que baita palavra, é a junção de 3 palavras ali.
que mistura figura humana, figura animal, tá? Então, os deuses egípcios, eles eram essa mistura, e depois quando eu mostrar alguns ali para vocês, vocês vão entender isso que eu estou falando. Eles eram uma mistura ali de partes humanas e partes de animais e tal, e quando eu falo humanas, tanto masculinas quanto femininas, tá? Tem tanto deuses quanto deusas lá para os egípcios antigos, certo? Mas eram, então, essa mistura, beleza? Bom, como eu já falei para vocês, e vocês já aprenderam, o Egito ele era um estado de tipo teocrático, ou seja, a religião misturava ali com o governo, era uma coisa muito importante para eles. Isso quer dizer, pessoal, que para os egípcios antigos, os valores religiosos deles influenciavam fortemente todas as manifestações culturais da sociedade. Então a arte egípcia, o calendário também, junto com as cheias do Rio Nilo, tinha as datas religiosas, até mesmo porque o próprio Rio Nilo era cultuado como um deus também. Então tudo, olha só pessoal, tudo misturado, tá? Na sociedade egípcia essa questão da religião estava em todo lugar. Eles faziam festas, cultos, construíam templos, tudo isso, pessoal, por que eles tinham essa relação? Porque eles queriam agradar os deuses, tá? A mentalidade do Egito antigo, lá de um egípcio, lá na antiguidade, é que ele tinha que agradar os deuses para conseguir as coisas. Por exemplo, eles precisavam que o Rio Nilo tivesse uma boa cheia, né? Para depois poder ter uma boa colheita e assim por diante. Então eles faziam lá, ficavam fazendo oferendas nos templos e tal para o Rio Nilo, porque eles acreditavam que assim eles iam ter uma boa cheia e assim por diante, tá? Ó, aqui a gente tem um papiro do Egito Antigo que exemplifica essa questão dos deuses aqui, né? Osíris aqui, assim por diante. Veja bem, olha aqui o Ra para vocês terem uma ideia. Tem corpo de ser humano aqui e tem a cabeça de uma ave, né? Um falcão e tal. Então veja bem, pessoal. Eles tinham essa mistura, né? Figuras humanas com figuras de animais e vários, né? Tinha o Sobek, que era um deus lá egípcio antigo, que ele tinha corpo humano e cabeça de crocodilo. Nossa, crocodilo, professor? Sim, é porque o crocodilo, né, o jacaré e tal, ele era um animal ali natural do Rio Nilo, né? Um animal muito feroz e tal, que eles tinham medo, então eles cultuavam ali como se fosse uma figura divina também, certo? E bom, pessoal, uma coisa interessante sobre os egípcios antigos, que os egípcios são muito famosos, é a questão da mumificação, né? Todo mundo já viu aqui algum filme, já jogou algum jogo, já viu alguma história que tem a ver com múmia. E o que era esse processo de mumificação, pessoal? Bom, primeira coisa, dado importante, tá? Um fato histórico aqui. Os antigos, eles foram o primeiro povo, tá? Eles foram o primeiro povo a acreditar na existência da vida após a morte, ou seja, que a pessoa morria, mas continuava viva de algum sentido, passava por uma morte física e continuava, tinha a continuação. Os egípcios antigos eles foram o primeiro povo da humanidade a desenvolver uma religião que ensinava isso, certo? O processo de mumificação tem a ver justamente com essa crença, ou seja, era porque eles acreditavam que a vida continuava depois da morte física, a famosa vida após a morte, que eles desenvolveram a técnica da mumificação, que eles faziam as múmias. Por quê? O objetivo da mumificação era preservar os corpos, certo? O que eram as múmias, pessoal? Quando lá, assim que eles faziam os seus funerais, as pessoas eram enterradas, todo mundo, lógico, dependendo do grau econômico da pessoa, ela ia passar por um processo de mumificação melhor ou pior, tá? As mumificações completas, elas eram, quem conseguia pagar por isso era a família das pessoas ricas, né? Mas então o que era a mumificação? A mumificação é quando a pessoa morria, daí o sacerdote responsável, e eram os sacerdotes que faziam esse processo de mumificação no Egito Antigo, eles preparavam o corpo da pessoa para durar mais. Vocês sabem muito bem que quando a pessoa morre, a pessoa começou a morrer, imediatamente o corpo dela começa a se decompor, né? Por isso que os cadáveres, depois de algum tempo, já ficam fedorentos, né? Vai se decompondo, a carne vai apodrecendo. Por quê? A pessoa está morta, né? Então o corpo vai se deteriorando. Só que os egípcios antigos, olha a cabeça deles, eles pensavam o seguinte: bom, temos vida após a morte, então eu tenho que preservar o corpo, não posso deixar o corpo se deteriorar.
quando a pessoa morreu? Então eles faziam a mumificação. Como que eles faziam isso? Primeiro, eles aplicavam ungüentos, ervas, tá? Pastas no corpo da pessoa, que era para preservar a pele da melhor maneira possível, tá? Eles também, e por isso que eles enfaixavam também, tá? As múmias, né, inclusive nos jogos, nos filmes sempre aparece ali, tudo enfaixado, era para preservar o corpo. Mas também coisas técnicas mais impressionantes ainda, como por exemplo a retirada dos órgãos internos da pessoa. Eles tiravam os órgãos da pessoa também para para preservar melhor o estado do corpo da pessoa. Eles conseguiam tirar até o cérebro do cadáver, para vocês terem uma ideia, pessoal. Eles faziam isso, ó que louco, com uma espécie de canudinho, a partir da sucção, que eles colocavam tipo um canudinho pelo nariz da pessoa, do cadáver, e eles conseguiam sugar ali o cérebro da pessoa. Nojento, né? Mas fazia parte ali do processo de mumificação. Ou seja, o processo de mumificação, galera, fazer uma múmia era para preservar o corpo do morto, tá? Porque eles acreditavam que a pessoa ia continuar a sua vida depois de passar pela morte física, e ela só ia estar num outro lugar e tal. Depois eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. E o louco, pessoal, que eles faziam isso não só com a pessoa, eles não, mas também com, por exemplo, os animais domésticos da pessoa. Olha que loucura! Então, por exemplo, se o nobre egípcio que morreu lá, ele tinha muitos gatos, ou era costume fazer a mumificação desses gatos também. Tem até a imagem, eu coloquei a múmiazinha de 2 gatos ali, porque era para acompanhar o dono na outra vida. Olha que loucura! Então, eles faziam isso com servos também, com trabalhadores. Inclusive tem a tumba de um dos faraós do Egito Antigo, quando ela foi encontrada, tinha lá a múmia de dezenas de servos que haviam sido mortos para acompanhar o antigo dono deles, né, o antigo nobre ali, na outra vida, para continuar servindo o nobre na outra vida. Inclusive, quando essas pessoas eram sacrificadas junto com a pessoa que era importante ali, como o faraó ou um nobre importante, elas não eram, inclusive, não se tem, né, quando se analisa, quando os historiadores e arqueólogos eles analisam esses corpos, não se tem marca de violência, eles não eram mortos violentamente e tal. E isso faz a gente pensar que provavelmente os servos, né, dos faraós, por exemplo, que iam servir ele na outra vida, na cabeça deles, né, eles tomavam algum tipo de veneno ali para morrer, passar pela mumificação e continuar servindo ali o faraó na outra vida. Olha que, né, interessante essa concepção deles aí, por mais que pra gente possa parecer bem estranha, tá? Então veja bem, a mumificação era isso, pessoal. Eles faziam isso para preservar o corpo. Por isso que nós temos múmias lá de 2, 3 mil anos atrás, que o corpo está lá preservado de uma maneira impressionante. Era por causa dessa técnica muito interessante que os egípcios desenvolveram, que era a técnica da mumificação. Inclusive, nós temos uma múmia egípcia aqui em Curitiba, que vocês podem conhecer. Hoje em dia não, né, porque está fechado e, né, tá todo mundo em quarentena, mas a gente tem um museu egípcio aqui em Curitiba, que eles têm uma múmia chamada Totmeia, que é uma múmia egípcia que tem lá, não sei lá quantos anos, muito antiga, lá do Egito Antigo. Está preservada até hoje. Por quê? Justamente por causa dessas técnicas que os egípcios desenvolveram. E por que que eles desenvolveram a mumificação? Né? Para a gente ficar firme isso aqui na cabeça de vocês, por quê? Por que que eles desenvolveram a mumificação? Por que que eles se preocupavam tanto em preservar os corpos das pessoas? Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, a pessoa morria aqui, mas continuava viva num outro plano, digamos assim, né? Então, o corpo precisava ser preservado, tá? Outra coisa, tem muitas lendas, né, dos tesouros que eram enterrados junto com os faraós, e realmente eles faziam isso, tanto que lá, quando eles descobriram a tumba do Tutankhamon, né, tinha um tesouro gigantesco lá, foi uma descoberta arqueológica muito impressionante. Por que que eles enterravam junto com todos os tesouros também da pessoa? Justamente porque eles acreditavam que a pessoa ia continuar vivendo ali, né, num outro plano, então tinha que estar com os seus servos, com a sua riqueza, tudo junto ali com ele, tá? As pirâmides, pessoal, que eu já contei para vocês, né, as 3 grandes pirâmides, a gente já falou um pouquinho, a pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos, elas eram os túmulos, né? Então eram
túmulos, pessoal, né? Hoje em dia a gente tem lá os nossos cemitérios lá com os túmulos. Isso aqui era o cemitério dos faraós egípcios, tá? Principalmente desses da quarta dinastia ali, Kelps, Khafren e Miquerinos. Então as pirâmides elas eram túmulos que abrigavam os corpos mumificados, embalsamados dos faraós, tá? E como eu falei, junto com o corpo mumificado eram depositados tesouros, até roupas, móveis, barcos, tudo, pessoal, tudo era colocado junto ali, servos, animais domésticos, era uma loucura. Colocavam tudo junto ali com a múmia principal do faraó, do nobre e assim por diante, tá? Bom, em relação à religião egípcia, além das pirâmides, a arquitetura egípcia também construía muitos templos, tá? Então a arquitetura egípcia foi marcada pela construção de grandes templos que eram dedicados aos faraós, como os templos de Luxor, Karnak, Abu Simbel, tem Abidos também, em Mênfis também tem muitos templos, mas olha que interessante a construção deles, o tamanho das figuras aqui, ó, que eram representados, ó, dá pra ver aqui, ó, são pessoas, aqui são pessoas adultas, olha o tamanho das figuras do lado aqui no templo, realmente uma coisa muito impressionante, belas construções, tá? Esse aqui é o templo de Luxor, lá no Egito Antigo, olha que foto maravilhosa, pessoal, realmente de uma beleza incrível, porque eles valorizavam muito a sua religião, então eles buscavam fazer essas grandes construções, tá? Então eles faziam também grandes esculturas, que retratavam os elementos ali da sua mitologia, da sua religião, como estátuas de faraós, estátuas de Deus e assim por diante, tá? A questão da pintura egípcia também, pessoal, ela ficou muito característica, muito famosa, e ela é marcada porque ela não tem muita perspectiva, né? Eles parecem todos achatadinhos ali, né? As figuras todas achatadas, e tem uma mistura de perspectiva, isso que é interessante da pintura egípcia, porque o tórax das figuras que eram representadas ficava para frente, os olhos também para frente, só que os pés e a cabeça eram reproduzidos de perfil, por isso que a gente tem, né, meio que essa posição, é até difícil, estou tentando imitar aqui, estou passando vergonha, mas ficou bem marcado, bem característico esse tipo de pintura. Aqui a gente tem pinturas que dá pra gente reparar isso, né? Figuras achatadas, os pés de lado, o tórax aqui tá de frente, tá? O rosto de perfil, só que o olho tá de frente, certo? Então é uma mistura, né? É como que é o faraó Akhenaton, que foi um dos faraós famosos também, o marido da Nefertiti, que eu já mostrei para vocês também, tá? Então aqui são papiros ali de arte egípcia. E em relação então à sua mitologia, sua religião, como eu falei, eles acreditavam em vários deuses, tá? E alguns deuses eles eram animais ou mistura de humanos com animais, certo? Por exemplo, os gatos no Egito Antigo eles eram cultuados, já falei dos crocodilos, por exemplo, os gatos, os hipopótamos, né? Tinha lá uma deusa gato no Egito Antigo, a Bastet, tá? Então, eles realmente misturavam muito isso daí, essa questão dos animais ali que existiam no Egito com a sua religião, tá? Os egípcios também adoravam formas e forças da natureza, como o sol, eles adoravam o sol, tá? O rio Nilo, a lua, o vento, tá? Então, todas as características geográficas, fauna e flora, eles misturavam ali na sua religião, tá? E cada cidade egípcia, por mais que todas elas acreditassem em todos os deuses, cada cidade egípcia tinha o seu deus protetor, que era o deus mais importante, tá? Vou mostrar aqui agora para vocês quais são os principais deuses do Egito Antigo, só para título de curiosidade aí para a gente conhecer. Tinha Ra, R-A mesmo, assim, Ra, que era o deus Sol, tá? Que em algumas versões aparece chamado também de Amon-Ra, mas era o principal deus do Egito Antigo, tá? Ele que era responsável na cabeça dos egípcios antigos, na religião do Egito Antigo, ele que era responsável por puxar o sol no céu e por fazer o sol percorrer o seu caminho no céu, tá? Então tem o deus Ra, a deusa Nut, que está representada aqui, ó, olha que interessante a representação dela. Ela era a deusa da noite lá para eles, né? E uma das deusas, né, das figuras femininas ali que eles adoravam. Isis, né, que é outra deusa importante, que foi inclusive esposa e mãe de outros dois deuses importantes do Egito Antigo, tá? Ela foi esposa de Osíris e mãe de Horus. Eu já vou
mostrar para vocês esses dois aí. Mas o que a Ísis fazia? Ela era responsável lá na religião egípcia, na cabeça deles, por proteger a vegetação, tá? E também era uma deusa importante para a agricultura, ela era a deusa das sementes, da fertilidade e assim por diante. O deus Horus, que era filho de Ísis, que eu falei para vocês, ou o deus falcão, então olha que interessante, ó, corpo humano, cabeça de falcão. Tá? Filho de Ísis e Osíris, ele era cultuado como o sol nascente, né? O primeiro sol da manhã. Osíris, que era o deus dos mortos, tá? Mas veja bem, para os egípcios antigos não tem problema nenhum isso daí, tá? Ele só era o deus lá que cuidava das pessoas que passavam, né, da vida física aqui para outra vida, certo? Ele que cuidava das almas das pessoas, então, no Egito antigo, tá? E era o marido da Ísis, lá que foi aquela outra deusa que eu mostrei para vocês. Ele que julgava, inclusive, as pessoas, tá? Para ver qual parte ali da vida após a morte a pessoa ia viver, se ela ia ser recompensada ou punida. Sete também é um dos deuses, esse sim representa um dos deuses maus ali do Egito Antigo, tá? E também, pessoal, para a gente fechar, basta lembrar também que o Egito, ele também, como eu falei, foi um povo muito desenvolvido, e se desenvolveu em outras áreas também, tá? Como a ciência, astronomia, tá? Eles tinham uma astronomia bem desenvolvida, calendário desenvolvido, certo? Inclusive eles foram o povo que criou o primeiro calendário solar, tá? Os outros calendários antigos, eles eram todos a partir das fases da Lua. Os egípcios que criaram o primeiro calendário solar, certo? Parecido inclusive com o nosso na questão dos dias, tá? Também tinha 365 dias, certo? Também questão da medicina, os egípcios antigos se desenvolveram bastante. Realmente, então, uma civilização muito desenvolvida e impressionante que durou muito tempo, como eu falei para vocês, cerca de 3.000 anos de duração. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula sobre o Egito Antigo, bastante conteúdo, tá? Você pode revisar, rever esse vídeo, anotar os pontos principais, tirar suas dúvidas comigo online. E eu espero que a gente tenha, né, conseguido fazer uma boa viagem aí para o Egito Antigo. Eu espero você então para o nosso próximo vídeo, que a gente vai começar a tratar sobre outra grande civilização do Crescente Fértil, que foram as civilizações da Mesopotâmia, certo? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, pessoal.